Antes de orar, meditemos en lo que nos dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oremos pidiendo sabiduría y la presencia del Espíritu Santo, a fin que comprendamos el mensaje que tiene Dios para nosotros en esta mañana. Oremos. Apreciados hermanos, estamos muito contentos, muito agradecidos ao Senhor, porque nos ha dado mais uma oportunidade de estar com vocês para estudar sua palavra. E nesse momento, queridos irmãos, vamos estudar a carta a Laodiceia, que encontramos em Apocalipse capítulo 3, 14 ao 22. Vamos ter em conta que estamos vivendo em el período de Laodiceia, que começou em 1844 até o fim. E o povo de Deus necessita desse mensagem. E vamos ver como que o apóstolo, inspirado por Deus, transmite a carta de Cristo a seu povo. Ele disse assim: escribe al ángel de la iglesia de Laodiceia. Bem, quando a palavra de Deus disse que a palavra ángel significa mensageiro. E, em realidade, Deus está falando ao ministério de sua igreja. E ele disse, assim disse el Amém, el testigo fiel e verdadeiro, el origen de la creación de Deus. Então, queridos hermanos, esta carta é enviada por Jesus ao ministério de sua igreja para ser transmitida a seu povo. E diz aqui, Jesus é o origen de la creación de Deus. Jesus é o Criador, é testigo fiel e verdadeiro. E agora, a primeira coisa que Cristo faz aqui, nesta carta, é um diagnóstico da situação de seu povo. Ele disse, conosco tus obras. Interessante, aqui não habla que conosco tu fé, porque já estudamos que a fé é revelada por las obras. Então, as obras são um reflejo da fé. Pero as obras deste povo mencionado aqui, dice que ni eres frio ni caliente. Ojalá fueras frio ou caliente. Bem, irmão, o que é uma pessoa fria? Uma pessoa que não conhece a verdade, totalmente separada de Deus. Há esperança para ela? Ai. Pero aqui habla também de que é caliente. Que é uma pessoa caliente? Uma pessoa fervorosa, que tem fé e atua e participa e contribui com a obra de Deus, uma pessoa dedicada. Pero, versículo 16, apresenta uma outra classe. Pero eres tibio, ni frio, ni caliente. Por esto estou por vomitar-te de mi boca. Hermano, el agua tibia es buena para el cuerpo por afuera, pero no es buena para beber. Então, el agua fría para quitar a sed, el agua caliente, pero el agua tibia não é buena para beber. E como diz a persona? Porque o testigo fiel e verdadeiro diz que a persona não é fria nem caliente, é tibia, está quase para ser vomitada da boca de Deus. Pero o que diz a persona? O que diz o pueblo? Este pueblo aqui mencionado. Tu dices, sou rico, estou enriquecido e nada necessito. Hermano, esta é uma pessoa que tem orgulho espiritual. Ela crê que sua situação, sua condição espiritual é muito boa, pero Deus disse que é muito mala. Pero o que disse ela? Sou rico, estou enriquecido e não necessito de nada. Pero o que disse o Senhor acerca deste povo? No conoces. Aqui está o grande problema. E no conoces. É uma pessoa que não conhece a Jesus. Uma pessoa ignorante da verdade. Aunque professa ser povo de Deus,
aunque profesa, está em buenas condições, pero el testigo fiel e verdadeiro disse, sua condição, não conhece que eres coitado e miserável, pobre, ciego e desnudo. Então, hermano, a situação deste pueblo, dessas pessoas, é a pior possível. Ela está ciega, enganada, pensa que está muito bem, pero Deus diz que ela está muito mal. Pero há esperança. Há esperança porque o testigo fiel lhe disse, por lo tanto te aconselho que compres de mim ouro afinado em fogo, para que seas rico, vestidos blancos para cobrir a vergonha de tu desnudez, colírio para ungir a tus olhos, puedas ver. Hermano, aqui Deus apresenta a solução. A pessoa está desnuda, que Ele oferece? Vestidos blancos. A pessoa está ciega, que oferece? O colírio. A pessoa está pobre, aunque pensa que está rica. Que Jesus lhe oferece? É ouro. E cada figura de esta tem um símbolo. Las vestiduras blancas é a justiça de Cristo que é adquirida mediante fé e arrependimento. O colírio é o discernimento espiritual que é oferecido e aplicado por el Espírito Santo. E que é o ouro? O ouro é a fé e o amor que se posiciona de la justiça de Cristo. E mais, disse mais o Senhor, eu repreendo e castigo e disciplino a todos lo que amo. Aqui não diz que essas pessoas são despreciadas por Deus, não, Deus les ama. Aunque estão em uma situação muito complicada, disse Deus, eu repreendo e disciplino a todos os que amo. E que aconselha o Senhor? Sé pues celoso e arrepende-te. Aqui habla, hermano, que devemos ser celosos e arrepentir-nos. Pero que arrependimento? Uma pergunta, será que podemos produzir arrependimento em nós outros mesmos? Não, não podemos. Pero quando vamos a Jesus, Ele nos dá o arrependimento. E Cristo disse, eu estou à porta e llamo. Hermano, Cristo é muito educado, muito polido. Ele não força a entrada em nossa vida. Ele toca em nosso coração com os meus mensagens, com a voz do Espírito Santo, com as pruebas e com pessoas que nos chamam. E disse, estou à porta e llamo. Se alguno ouve mi voz e abre a porta, entrarei em sua casa e cenarei com ele e ele comigo. Então, hermano, encontramos na Bíblia várias experiências. Por exemplo, Cristo encontrou-se com Zaqueu. Zaqueu era um homem desonesto, tinha seus negócios complicados, havia roubado de muita gente, mas quando Jesus entrou em sua casa e entrou em seu coração, sua vida foi cambiada. Ele imediatamente começou a devolver o que havia roubado e pagar várias vezes mais o que havia explotado do pueblo. Pero Jesus disse, al que vença, lhe darei que se siente comigo em mi trono. Aqui outra pergunta, podemos vencer por nós outros mesmos? Também não podemos. Pero em 1 Coríntios 15, 57, disse, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele disse, al que vença, lhe darei que se siente comigo em mi trono, assim como he vencido e me he sentado com mi Padre em seu trono. El que tem ouído, oiga o que o Espírito disse a las igrejas. Bem, hermanos, quem está neste problema do estado de Laodiceia? Hermano, uno que pensa que está bem quando está malo. Uno que não conhece a si mesmo. Uno que, aunque esteja na igreja,
ele não tem um relacionamento personal com Jesus. Ele não vê sua situação. E mais que isto, ele se juzga melhor que os demais. Ele não se compara com Cristo, ele se compara com outras pessoas. E mientras pior é a persona, melhor ele se siente. Essa é a atitude do fariseu. Então, diz a inspiração, o Senhor nos mostra aqui que o mensagem que há de ser dado a seu povo por os ministros, que Ele ha chamado para que amonestem a gente, não é um mensagem de paz e segurança. Hermanos, o mensagem de Laodiceia não é um mensagem que alaba o povo, pero que muestra, pero que revela sua verdadeira condição. Então, aunque nossa situação não é boa delante de Deus, Ele nos oferece a medicina. Ele disse, você está desnudo, é desgraciado, miserável, pobre, cego e desnudo. Pero você pensa que está bem. Pero o que Deus nos oferece? Ele nos oferece o colírio para que reconozcamos nossa situação. Ele nos oferece as vestiduras blancas, que é a justiça de Cristo. Ele se oferece para quitar nossos trapos de imundícia de nosso corpo. Ele nos lava em la sangue de Cristo. Ele nos cubre com sua vestimenta de glória, que é o caráter de Cristo. E aqui disse, não é meramente teórico, sino prático em todo o detalhe. Em el mensaje a los laodiceos, os hijos de Deus são apresentados em uma posição de seguridade carnal. Irmãos, aqui está um problema muito sério. Podemos mirar a nossa própria vida e pensar que estamos muito bem, que não há problema, que não há advertência para nós outros. E uma característica do laodiceano é que quando ele lê a Bíblia, ele aplica os mensagens da Bíblia para outras pessoas, não para si mesmo. Por exemplo, ele lê um versículo e diz, este versículo se aplica àquela religião, àquela igreja. Este outro versículo aplica a outra pessoa. Ele nunca encontra nada para si mesmo. Pero os verdadeiros filhos de Deus, que são em buenas condições, ele examina a palavra e lá aplica a sua própria vida. Ele vê sua condição. De acordo com São Mateus capítulo 5, bem-aventurados são os humildes de espírito, aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual. E esses vão receber o ouro da fé. E outro mais, estão tranquilos, creyendo-se em uma exaltada condição de progresso espiritual. E agora a inspiração pergunta a nós outros, que maior engano pode penetrar nas mentes humanas que a confiança de que eles em eles todo está bem, quando todo anda mal. É um terrível engano. Hermanos, mire, nossa profissão de fé, o hecho de que vamos à igreja, o hecho de que tratamos de guardar o sábado, isso não prueba que somos transformados. Podemos cumprir certos requisitos da religião, certos ritos, pero se falta uma conexão vital com Cristo, estamos em mala condição. Não conseguimos perceber nossa realidade. Este é o peligro. Aqueles estão tranquilos, creyendo em uma exaltada condição de progresso espiritual. Que maior engano? O mensaje del testigo fiel encontra al pueblo de Deus sumido em um triste engano, aunque sincero en esta creencia. Não sabe que sua condição é deplorável à vista de Deus. Aunque aqueles a quienes se dirige se estão lisonjeando de que se encontram em uma exaltada condição espiritual, o mensaje del testigo verdadeiro quebranta sua seguridade com a sorprendente denúncia de sua verdadeira condição de cegueira, pobreza e miséria espirituais. O testemunho tão penetrante e severo não pode ser um erro, porque é o testigo fiel que habla e seu testemunho deve ser correto. Bem, queridos irmãos, o que necessitamos fazer? Necessitamos, irmãos, estudar a palavra de Deus com oração, aplicar a palavra a minha vida personal, não comparar minha vida com as pessoas, pero com Cristo, e lutar para manter uma conexão vital com nosso Salvador.
Se estudamos cuidadosamente São Juan capítulo 15, vamos ver que a pessoa que está conectada com Cristo, a pessoa que Cristo está conectada com ela, esta pessoa produz frutos. Pero nossa luta não é para produzir frutos. Nossa luta é para estar conectados com a vida, que é Cristo. Al estar conectado com Ele, então em nossa vida vão aparecer os frutos de justiça. A los que se sentem seguros em seus progressos, los que se creem ricos em conhecimento espiritual, les é difícil receber o mensagem que declara que está enganado e necessitados de toda graça espiritual. El coração que ha sido santificado, el coração que não ha sido santificado é engañoso, mas que todas as coisas e perverso. Me foi demonstrado, disse a inspiração, que muitos estão lisonjeando que são buenos cristianos, aunque não tenham um solo raio de la luz de Jesus. Hermano, então, o que define nossa situação? Não é deixar algumas práticas malas e fazer algo bueno. Não é só isto. O ponto central é nossa conexão personal com Cristo. É conhecer a Jesus, é amar a Jesus, é someter-se a Ele, permitir que Ele controle nossa vida através do Espírito Santo e através da palavra. Deus utiliza dois agentes para revelar nossa realidade. Um é o Espírito Santo e o outro é a palavra. Quando estudamos a palavra e lá aplicamos a nós outros mesmos, quando nos ponemos bajo o controle do Espírito Santo, quando decidimos fazer solamente a vontade de Deus, então descobrimos que necessitamos de Cristo. Interessante que o apóstolo Paulo teve uma visão do terceiro cielo. Isso encontramos em 2 Coríntios capítulo 12. É uma pessoa que teve uma visão que foi ao terceiro cielo, ele seria inclinado a exaltar-se. E que disse Pablo? Deus me deu um aguijón na carne. E ele diz que ele orou várias vezes para que Deus removera o aguijón de sua carne. E Deus disse, não me hables mais disto, mi graça os basta. E Pablo chegou à seguinte conclusão, quando sou débil, então sou forte. Quer dizer isto? Quando reconhecemos nossa debilidade, então nos apegamos à graça de Cristo, então somos fuertes. Para os laodiceus, a única esperança consiste em uma clara visão de sua situação delante de Deus, em um conhecimento da natureza de sua enfermidade. Não são nem frios nem calientes, ocupam uma posição neutral e ao mesmo tempo se lisonjeiam de que não lhes falta nada. O testigo fiel aborrece esta tibieza, abomina a indiferença desta classe de pessoas. Disse ele, ojalá fueras frio ou caliente. Como el água tibia lhe causam náuseas. Não são nem despreocupados, nem egoisticamente tercos. Não se empenham cabal e cordialmente na obra de Deus, identificando-se com seu interesse, senão que se mantêm apartados. Estão listos para abandonar seu posto, quando lo exigem seus interesses personais mundanos. Falta em seu coração a obra interna de la gracia. E de los tales se disse, tu dices, sou rico, estou enriquecido, não tenho necessidade de nenhuma coisa. E não conosco que tu eres um coitado, miserável, pobre, cego e desnudo. Bem, hermanos, lá el oro disse que é a fé e el amor. E como adquirimos a fé e el amor? La fé viene, disse o apóstolo Pablo em Romanos 10, la fé viene por el oír e el oír de la palavra de Deus. Mientras mais conhecemos a Jesus por sua palavra, mais lhe confiamos, mais fuerte nos quedamos. E por la fé recebemos a Jesus, e em Jesus nos encontramos justiça, amor, misericórdia e graça. Então, queridos irmãos, Deus nos oferece o ouro de la fé e del amor, nos oferece as vestiduras blancas de sua justiça e nos oferece o colírio para que podamos ver nossa realidade.
Al entregarnos a Jesús de todo nuestro corazón, Él hace una obra completa en nuestra vida. Por rico que seamos em tesouros terrenais, toda nuestra riqueza não nos habilita para comprar os preciosos remédios que curam a enfermidade del alma, que se llama tibieza. Então, queridos hermanos, a capacidade intelectual, os recursos econômicos que temos, nossas propriedades, o que hacemos, nada de esto nos habilita a comprar o tesouro celestial. O amor de si mesmo, aqui habla de um grave pecado. O grave pecado se chama egoísmo, egocentrismo. Quando hacemos del yo el centro de nuestra vida. El amor a sí mismo exclui o amor de Cristo. Los que vivem para si são colocados bajo el título de la iglesia de Laodiceia, la cual es tibia, no es fría ni caliente. El ardor del primer amor ha transformado em egoísmo. El amor de Cristo es apagado. El amor de Cristo que está en el corazón se expresa en las acciones. Si el amor de Cristo es apagado, el amor por aqueles por quienes Cristo ha muerto será degenerado. Puede haber una admirable apariencia de celo y ceremonias, pero esta es la sustancia de su religión llena del yo. Cristo habla de eles como se causaram náuseas a su gusto. Bem, queridos hermanos, Deus nos oferece todo o que necessitamos para ter uma vida cristiana saludável. Ele nos oferece a fé, o arrependimento, o amor. Nos oferece vestiduras blancas, que são a justiça de Cristo. Nos oferece um caráter transformado, que é obrado por el Espírito Santo em nós outros. Agora, ao reconhecer nossa condição, devemos ir a Jesus como estamos, e Ele nos dará todo o que necessitamos. Agradezcamos ao Senhor que, mientras que esta classe está numerosa, todavia queda tempo para arrependimento. Queridos hermanos, a graça aún está aberta para nós outros. Deus quer fazer uma obra completa em nós outros, se reconhecemos nessa condição. Que é o que constitui a miséria e a desnudez de aqueles que se sentem ricos e enriquecidos? É a falta de la justiça de Cristo. Considerando sua justiça própria, se los apresenta como vestidos em harapos sucios. E aún nesta condição se halagam pensando que estão vestidos da justiça de Cristo. Quizás estén exclamando, el templo del Senhor, el templo del Senhor, el templo del Senhor, somos nós outros. Al passo que seus corações estão llenos de comércio impío, de injusto trueque, los atrios del templo del alma pueden ser la guarida de la envidia, del orgulho, de la pasión ou das malas sospechas, del oído e del vacío formalismo. Cristo contempla apenado a su pueblo profeso, que se siente rico e enriquecido em el conhecimento da verdade, e que, sin embargo, está destituído da verdade em la vida e el carácter. E Jesus disse, eu, tu Redentor, conosco tus obras. Me são familiares os motivos que ele te impulsam a declarar pomposamente qual é a tua condição espiritual. Que posição desagradável para encontrar-se nela, anda em sua própria luz. Pero, queridos hermanos, temos um Deus misericordioso e gracioso. Disse a inspiração. Pero, apesar de sua ignorância voluntária, o Senhor não nos deixa solos, sim adverti-los e aconselhá-los. Então, Cristo nos oferece todo o que necessitamos. Vestidos blancos, colírio e ouro. Todo isto encontramos em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, para que podamos aproveitar o tempo de graça que aún queda para nós outros. Podamos reconhecer nossa condição e acercar-nos a Jesus, que Ele nos dará tudo o que necessitamos. Este é meu desejo e minha oração para todos nós outros. Amém.